Oi, irmãos, vamos continuar aqui o nosso estudo aqui, né? De onde nós paramos ali, e eu falei que nós íamos ler um texto de Mateus. Esse texto de Mateus é um texto bastante icônico para mim, porque é um texto que tem uma palavra lá que realmente batia de frente contra aqueles estudos que eu fazia, né? E repetir agora de novo para fazer esse vídeo aqui para os irmãos. E esse texto se encontra em Mateus 25, verso de 31 a 46. Para poupar tempo, vou ler somente o verso em questão, que é o verso 46, que me causava dúvidas. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando fala aí, irão estes para o tormento eterno, deixa logo aquela ideia de que o tormento eterno é uma coisa de sofrimento eternamente, ou seja, eternamente sofrendo, né? Irão estes para o tormento eterno, para o lugar de aflição, né, de dor, de sofrimento eternamente. Mas isso aí não batia com aqueles estudos que eu fazia, então eu fui lá para os originais em grego e para os dicionários gregos e repeti esses estudos agora aqui para trazer para os irmãos, e está aí na tela para os irmãos verem aí, poder acompanhar comigo aí essa situação aí de Mateus. Deixa eu botar aqui, está aqui, está aqui. Essa palavra tormento aí, em grego, ela é kolassis. E kolassis, ela poderia ser balanizo, né? Balanizo seria tormento de fato, né? Mas kolassis, ele comporta outras traduções, tipo castigo, punição, correção. Então comporta essas outras traduções. Então, se nós tirarmos aqui a palavra tormento e colocarmos uma dessas outras aqui, que também está correta, podemos colocar, por exemplo, punição, né? E eis que estes irão para a punição eterna. E o que é a punição eterna? A punição eterna é uma vez que terminou todo o julgamento lá no grande trono do banco, segundo aquilo que nós passamos no vídeo passado, terminou uma vez, pronto, a punição eterna. Que é a punição eterna? A segunda morte. Então é receber a punição ou o castigo. Castigo, qual é o castigo eterno? Deixar de existir. A inexistência. Conforme eu falei lá, que Deus não vai fazer a manutenção do sofrimento sempre e eternamente, não vai fazer isso. Ele vai acabar com esse sofrimento a partir do momento em que entrou o julgamento e a punição ou o castigo daqueles que se encontram perdidos nas trevas sem salvação. Então, nós temos aqui que esse texto aqui de Mateus 25, verso 46 em apreço, irão esses para o castigo eterno ou para a punição eterna, mas os justos para a vida, e cria um contágio. Os justos vão para onde? Para a vida. E esses outros aqui, o punição, né? O castigo, ou seja, a morte, a segunda morte, que é o resultado desse castigo eterno aqui. E para que nós possamos ter isso aí bem em mente aí, vamos ler aqui também alguns versículos que falam da segunda morte, que é a punição, que é o castigo eterno pronunciado ou prenunciado aqui em Mateus 25, 46. Aqui vamos falar sobre a segunda morte, que para que os irmãos tenham uma interpretação melhor da segunda morte. Ali em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deu para entender? O que vencer vai para a vida e não vai receber a segunda morte. A segunda morte está destinada àqueles que estão no inferno, àqueles que estão perdidos. Essa segunda morte está destinada para aqueles que ali estão, né? Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os irmãos podem notar aqui que, de novo, aquela mesma circunstância. Esses que reinarão com Cristo estarão vivos, mas aqueles que estão no inferno e que não receberam Jesus como Senhor e Salvador, esses também serão punidos e lançados no lago de fogo, e também a inexistência. Ainda em Apocalipse 20, eu vou ler o verso 14 e 15, que diz o seguinte: e a morte e o inferno, olha bem o juízo aqui sobre a morte e o inferno, meu irmão, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
Olha que interessante, muita gente diz que o inferno é eterno, mas aqui diz que não. Aqui diz que a morte, né, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Por que a morte? Porque, inclusive diz a Bíblia, que nós vamos ler adiante aqui, que é o último inimigo a ser vencido, né? Por que a morte? Porque a partir do momento que se realizar o julgamento do grande trono branco, acabou a morte. O inimigo já está condenado, já está preso, já não age mais nada. Então acabou o império da morte, acabou a história humana, acabou essa odisseia, essa saga humana nesse planeta aqui. E uma vez que tem acabado isso, acabou também a morte. Então esta morte acabou e o inferno também acabou. Por que ele vai acabar? Porque ele vai ser retirado com todos aqueles que nele estão e vai ser lançado no lago de fogo. O inferno vai entrar em juízo. E a partir do juízo, todo ele vai ser lançado no lago de fogo, ou seja, a inexistência, ao desaparecimento, a nulidade. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo, ou seja, todos que não estão inscritos no livro da vida estão no inferno. Ou aqueles que estiverem vivos no fim do milênio e que também não aceitaram a soberania daquele que se assenta sobre o trono. Serão punidos e lançados no lago de fogo, e também a inexistência. Em alguns momentos, eu quero pôr isso aqui para os irmãos, em alguns momentos, nós podemos ver que às vezes resta uma dúvida com relação a isso aí, naquelas pessoas, né? Mas como eu falei naquele vídeo naquele primeiro vídeo lá, que diz que toda língua e todo joelho, toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o Senhor, que está lá em Filipenses 2, 10, 11, né? Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho e confesse toda a língua, vai mostrar que essa circunstância, ela vai acontecer de uma forma pessoal, ou seja, alguma coisa que não foi ser exigida, alguma coisa voluntária. Por que isso vai acontecer de uma forma voluntária? Porque na verdade é isso que eles esperam no inferno. Porque uma vez que perderam a oportunidade de vida eterna e vida abundante, né, eles entrarem em sofrimento no inferno, o que eles mais querem é isso. O que eles mais querem é o fim do sofrimento, o fim daquela condição desgraçada e miserável em que eles vivem em sofrimento, em dor e em aflição no inferno. E quando Jesus foi lá e anunciou o juízo no inferno lá, e o final disso tudo, eles acabam sendo gratos a Deus e confessam o nome de Deus como Senhor de misericórdia e graça, porque a sua misericórdia e graça, de fato, entrou no inferno e invadiu o inferno, né, com a sua misericórdia. Ainda quero acrescentar, meus irmãos, uma ilustração para que isso fique bem compreensível na nossa mente. Imagine que o homem nasce, né, vai morrer, pode morrer com 10 anos, 20, 30, 40, 60, 80 anos. Vamos raciocinar em termos de 80, está de bom tamanho, não é isso? Vamos pensar em termos de 80 que está de bom tamanho. Você imagina que esse homem, que viveu durante 80 anos em pecado, sem nunca ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, deva pagar pelos pecados de 80 anos de sua vida aí, eternamente, deva pagar pelos seus pecados bilhões e bilhões de anos, sem nunca ter fim, pelos pecados de 70 anos, os irmãos não acham isso aí extremamente desproporcional? É certo que debaixo do inimigo, ele sendo beneficiado com isso, ele vai fazer a manutenção disso. É uma regra, inclusive, do autoritarismo, do comunismo, né? Botar todo o povo debaixo de um jugo, debaixo de sofrimento e debaixo de limitações, porque ele se beneficia com isso. A mesma coisa o inimigo. Todavia, meus irmãos, devemos lembrar que quando Jesus tomou do inimigo a representação desse mundo, o principado desse mundo aqui, se tornando Senhor dos vivos e dos mortos, então ele estabeleceu novas regras, e essas novas regras, uma delas é essa regra: dá um fim ao sofrimento, dá um fim à dor, dá um fim à aflição e dá um fim ao inferno, levando tudo isso para onde? Para a segunda morte, para o lago de fogo. É a mesma coisa se nós pensarmos da seguinte forma também. Nós temos os nossos filhos. Imagine que um dos nossos filhos só nos dá prazer até chegar, digamos, aí a uns 10 anos de idade.
aí de repente cometa um pecado grave lá, ou minta seriamente para a gente, cometa alguma coisa que nos desagradou seriamente, nós puniríamos ele até o final dos seus dias, pelo fato de ele ter pecado contra nós aos 10 anos de idade? Não. Nós tentaríamos levá-lo ao arrependimento ou tentaríamos reconsiderar aquilo até o momento da sua morte. O inimigo não quer isso, ele quer condenar, quer manter a coisa assim e incentivar o pior. Mas Deus não, ele quer consertar. E se uma alma não tem condição de conserto, mas que morreu sem aceitar a graça misericordiosa de Deus, por certo, Deus, através da sua morte, se tornou o Senhor dos mortos e assim pôde trazer, né, o juízo. E com o juízo, a morte a segunda morte e o lago de fogo. E o término, a inexistência, o fim do sofrimento, o fim da aflição, o fim de toda a dor. E é por isso que aqueles que lá estão esperam por esse momento ansiosamente o dia do julgamento final, quando vão agradecer a Deus essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus que concedeu a ele o fim da dor e do sofrimento através do seu julgamento e da inexistência, do apagamento, da inexistência completa do seu ser. Vamos falar sobre a morte da morte, que diz lá em 1 Coríntios 15, 26, conforme eu falei aqui anteriormente para os irmãos, e o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Né? E Apocalipse 20, 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqui, meus irmãos, vai acontecer isso aqui, ali, no final de tudo, depois do julgamento do grande trono branco, onde vai ser dado um final de todas as coisas. E para que nós possamos encerrar esse vídeo aqui com uma ideia do que seja isso, vamos ler em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, que diz o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Olha que diz aqui, todas as coisas, tudo, de tornar a congregar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, lá no final de tudo, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Vamos interpretar esse texto aqui, então. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tudo. Então o inferno não pode estar aqui, tá? Não pode estar. Acabou. Por quê? Porque já foi julgado e punido e entrou no lago de fogo, que é a segunda morte. Então o inferno já não existe mais, porque tudo vai ser congregado em Cristo, vai tornar a congregar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, lá depois, quando nós formos entrar, de fato, no fim da história humana, adentrando a eternidade. Tanto as que estão na terra, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Olha que não aparece inferno de novo aqui, né? As que estão no céu, como as que estão na terra. Cadê o inferno? Cadê o lago de fogo? Cadê tudo? Acabou, não tem mais. Né? Então, por isso que vai tornar tudo a congregar em Jesus Cristo, porque não existe mais nada de ruim, não existe mais nada que mexa com a santidade de Deus, que fira a santidade de Deus, que esteja em desacordo com aquilo que Deus espera do seu quintal, do seu universo. Então só reina o que? Felicidade, alegria, paz, amor, harmonia, e tudo isso, tudo vai congregar em Cristo, lá na plenitude, o fim dessa história, dessa jornada, dessa odisseia, e início da eternidade, no plano eterno de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Né? E isso me faz lembrar, para nós terminarmos, como o último versículo desse estudo aqui, e para encerrar esse estudo, a misericórdia sem limite, eu gostaria de ler aos irmãos o hino de louvor que está ali em Romanos, capítulo 11, né? Mas eu não vou ler o hino todo, mas vou ler somente o último versículo do livro, do hino, né? Que diz o seguinte: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele sempre e eternamente. Amém. É o amém de tudo, onde tudo vai ser perfeito na eternidade, sem nada que manche, sem nada que sem nada que seja impuro naquilo que Deus criou, na sua criação. Então nós estamos caminhando para esse momento, um universo puro e perfeito,
em que a misericórdia de Deus fez justiça a todos, e todos foram julgados conforme ou graça de Deus ou misericórdia de Deus. Meus irmãos, agradeço aí mais uma vez, né? Esse vídeo aqui foi mais curto, mas era somente para dar um encerramento meu desse estudo, a misericórdia sem limite. Fique com Deus, grande abraço, tchau, tchau.